tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E eles disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai, a qual, Senhor, é alimento para a nossa vida. Senhor, que desapareça o eu, Pai, e que a Tua presença do Teu Santo Espírito tome a minha vida, meus lábios. Senhor, guia-me, Senhor, por esta palavra. Senhor, Tu sonda o coração de cada um, Pai, e o Senhor conhece o íntimo, e o Senhor sabe o que passou nesse dia, nesta semana, nesse mês. Então, Senhor, fala pela Tua misericórdia conosco, Pai, poderosamente nesta noite. Amém, meu Pai, amém. Podeis assentar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus tremenda. Glória a Deus. Eu quero tributar a Deus. Hoje é o dia 29, né? Hoje é 28, 29, 28, 29, 29. Amanhã é 30 e segunda 31. Faltam 3 dias para se findar um ano. Foi um ano colocado na balança, e eu meditando ontem, orando. Ontem estive no monte. Eu cheguei em casa muito tarde, de madrugada, e eu colocando tudo, eu comecei a meditar. Fui olhar as minhas agendas, em quantos lugares Deus me levou e para poder ministrar a sua palavra. Quantas almas eu tenho assim um carinho quando uma pessoa aceita Jesus, de colocar na caderneta e colocar os nomes. Tem um caderninho pequeno, está orando. Quando posso entrar em contato com essa pessoa, saber como ela está também, porque isso faz parte da nossa vida como cristão. E eu comecei a meditar e eu disse: Senhor, tem sido um ano maravilhoso. Tem sido um ano onde o Senhor, olha, fez algo glorioso na minha vida, muito grande. Mas olhando para o outro lado, pelo lado material, a igreja, durante esse ano, eu disse: Senhor, do lado material, eu sofri bastante esse ano. Eu sofri. E aí eu comecei a ver, porque a gente tem um compromisso com a obra missionária, e eu fui falar: Deus, eu tenho falhado na contribuição em missão. Talvez a minha vida financeira não tenha sido grande, porque eu investi pouco no campo missionário. Eu todo ano separava, a gente tem um carnê na nossa igreja, a qual a gente contribui. Eu fui olhar quantas vezes eu contribuí, eu não vou falar, mas falei assim: Senhor, eu estou falho, eu estou muito falho, Pai. E eu fui para o monte chorar. Eu fui para o monte pedir perdão. Eu fui lá no monte e falei: Deus, é constrangedor o quanto que eu ganhei e o quanto que eu apliquei na tua obra. Então eu quero que você, nesta noite, fim desse dia, fim dos 2 próximos dias, analise que a Bíblia fala que nós devemos juntar tesouros no céu, e nós devemos investir na obra de missão. Aquele que investe na obra de missão, ele se enriquece.
enriquece não aqui na terra, mas há um galardão para ele receber lá na glória. Eu falei, Deus, eu estou falho. Nesse quesito, eu falei muito. E aí eu tenho uma autocrítica comigo, com a minha vida espiritual. O quanto que eu oro, o quanto que eu consagro, o quanto que eu me dedico a Deus. Isso aqui não faz parte da mensagem, mas faz parte do meu caráter, do meu sentimento e do meu coração para com aquele que está lá em cima. Glória a Deus. E disse: Senhor, a partir de janeiro eu vou escrever uma nova história. Aleluia. E Deus dá essa oportunidade para cada um de nós. Aleluia. De fazer uma nova história a partir de janeiro. Glória a Deus. Tem muitos que falam assim: não, eu vou emagrecer 10, 20, 30 quilos. Mas não coloca aquilo que pesa na balança, que é construir uma história perante o Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor que nos lemos, ela trata do homem Jesus, trata daquele que, se nós formos decorrer o capítulo 8, o capítulo 9 e até o capítulo 9, nós vamos ver que Jesus faz 10 milagres nesses 2 capítulos no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Nós sabemos que Mateus era um dos discípulos de Jesus. Nos 4 evangelhos de Jesus Cristo, 2 são discípulos: Mateus e João. Marcos e Lucas, eles entram na história. Lucas, quando ele vai compor e escrever um livro do Evangelho de Lucas, ele vai escrever para um amigo. Ele era um doutor, eu imagino que essa pessoa tinha uma certa influência. Ele escreve para o Teófilo, e para isso ele foi investigar quem era Jesus. E ele ia escrever e colocar para Teófilo, para que ele conhecesse quem era Jesus. Um investimento, quando nós vamos fazer um investimento, nós vamos olhar poupança, nós vamos olhar commodities, nós vamos aplicar o nosso dinheiro em ouro, em prata, em muitas coisas. Mas o Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, ele vai escrever para um amigo. Ele vai fazer uma biografia para aquele amigo, para que ele pudesse ter uma referência, para que ele pudesse conhecer a Jesus. Eu creio que quando Lucas começa a ler, antes dele terminar a biografia, ele estava convertido. Aleluia. Glória a Deus. Porque a própria palavra, ela fala poderosamente. Ela fala de uma forma que nos instrui a seguir os passos de Jesus. Glória a Deus. Nós não precisamos olhar para a matéria de um homem, não precisamos olhar para um pastor, não. Nós precisamos olhar o alvo, que é Cristo, que é Ele que nos conduz. E aí vem a autocrítica, aí vem aquilo que eu falo, é conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo, porque prosseguindo em conhecer, a gente vai a um caminho, a só um lugar, a qual nos leva para a glória de Deus. Eu imagino que os discípulos, ao ver o Sermão do Monte, ao ver tudo que Jesus explica, eu estava lendo o Sermão do Monte, a doce mensagem para os seus discípulos, porque ele ensinava os seus discípulos. Agora o mestre está cansado, ele ensina o dia inteiro, e ele diz: lança, entrando ele no barco, lança ao mar da Galileia. Aleluia. E pedindo: passamos o mar da Galileia, porque há algo que eu tenho que fazer do homem. Glória a Deus, aleluia. Imagino que Jesus,
conhecia os seus discípulos. Ele conhece porque ele escolheu. Ali havia pessoas capacitadas que mexiam com o mar, que trabalhavam no mar. Ali tinha Simão Pedro, que era pescador. Ali tinha André, que também era pescador. Então havia uma comitiva. Eles conheciam o mar. Mas o mar da Galileia, ela é formada no meio de rochas. E ali, no meio daquelas rochas, dizem que o vento ele veio impetuoso e pegou os discípulos desprevenidos. Eu imagino que na carreira a qual está posta para a igreja de Cristo na terra, nós de vez em quando também somos pegados desprevenidos. Por quê? Porque não estamos vigilantes, não estamos na presença, não estamos se dedicando ou buscando o conhecimento do Senhor. Deus, aleluia. Como Ele quer. E pega, e a pessoa leva uma porretada e pum, cai. E eu comecei a meditar na passagem do mar da Galileia, quando esses discípulos eles começam. O que eles começam? Eles começam tentando resolver, sem acordar o mestre. Mas de que forma? Da forma dele, do jeito dele, não da forma que o Senhor tinha ensinado. Glória a Deus, aleluia. Repreende a fúria do mar, fala com ela, porque ela ouvirá, porque eles eram discípulos de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes nos deparamos na nossa caminhada querendo resolver os nossos próprios problemas, querendo colocar um tampão. Um dia eu peguei uma calça, eu gostava muito da calça, e fui na irmã Maria ali, que é mãe do pastor Rodrigo, é uma costureira, e eu gostava muito daquela calça. E cheguei lá para a irmã Maria e falei: irmã Maria, eu preciso colocar um remendo nessa calça, que eu gosto muito dela. Ela falou assim: Alcides, toma vergonha, irmão Alcides. Pegou e falou assim, falei: por quê? A calça está velha, está se rasgando sozinha. Faz de tapete lá para vocês ao entrar dentro da casa. Ela falou: pelo amor de Deus, assim. E eu acho que tinha uns 10, 12 anos da calça, e eu gostava muito dela. Ela falou: não, eu vou colocar o remendo, mas ele vai rasgar. Na primeira lavada que você for lavar, ele vai arrancar, vai ficar só o remendo e a calça vai rasgar mais ainda. Eu falei: Deus, eu estou fazendo a comparação de nós hoje, quando queremos resolver ou dar um jeitinho, como diz o jeitinho brasileiro, dá um jeito. Ah não, eu vou fazer um improviso aqui, eu vou resolver o meu caso dessa forma. E quem sabe Jesus, ele hoje esteja na sua simplicidade e na minha simplicidade, através dos meus lábios, falando contigo: não, coloca na minha presença, aleluia, coloca para mim, solta isso nas minhas mãos, aleluia, e eu vou dar uma solução para o teu problema. glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Verdade, Jesus. Nós somos fracos por natureza. A nossa fraqueza, porque nós temos a química, as coisas deste mundo. Não existe super crente, não existe santarrão, não. Existe aquele que toma o céu à força. Aleluia, E Jesus. fala: eu vou caminhar com Cristo. Glória a Deus, Eu vou aleluia. andar com Ele e vou permanecer na presença dEle. Aleluia. Custe o que custar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Eu olho para Zaqueu.
Quando Zaqueu estava naquela árvore, ele queria saber quem era Jesus. Mas creio que Jesus já tinha falado para os seus discípulos: não, nós vamos cruzar a Galiléia, nós vamos chegar lá, mas eu vou pousar na casa de um fariseu. Eu vou chegar na casa dele. Hoje eu vou chegar até a casa dele, eu vou pousar lá na casa dele. Por quê? Porque ele não podia continuar à noite. Era o plano de Cristo. Agora o plano de Zaqueu era conhecer, mas não sabia que Jesus já sabia que ele estava lá na árvore esperando Jesus passar. Glória a Deus. Quem sabe você está esperando algo pequeno, conhecer a Jesus só. Mas quem sabe ele quer morar dentro da sua casa. Glória a Deus, aleluia. Morar dentro do seu coração, morar na sua vida, morar no meio da sua família. Glória a Deus, aleluia. Eu sou uma pessoa que eu fui da minha família o primeiro chamado para Jesus. Mas eu sofri muito, eu me bati demais. Eu me bati demais para permanecer firme. Eu tinha cabeça muito dura. Eu vou falar uma coisa, hein? Crente de cabeça dura sofre. Misericórdia. Quando eu falei: Deus, não quero te usar. Eu quero ser simplesmente pobre, simplesmente pequeno, simplesmente ali, ó. Eu quero a minha salvação. Glória a Deus. Eu tinha uma coisa dentro do meu coração, eu gostava de, para quem é cristão, que nem eu estava falando com o filho do irmão Franco, essa semana, e a gente estava comentando junto, ele lembrou de mim quando eu louvava, lá na Cândido de Abreu, lá no púlpito, quando eu estava lá em cima, nos anos 98, 97, 99, ele falou: Alcides, você tinha uma voz maravilhosa, você louvava. Aí o pai dele foi o que me trouxe, eu fui conhecer esses lugares para cá. 98 aqui, já de Curitiba, essas áreas, e ele começou a me trazer. Eu conheci um povo que era simples. Aleluia. Mas eu sofri muito. Mas hoje eu falo para o meu filho. Tenho um filho que tem 19 anos, que parece com ele, que também é cabeça dura, muitas vezes, mas tem um dom muito lindo no coração dele. Deus usa ele, Deus fala com ele de uma forma que não sei como é que vocês vão entender. Ele chegou comigo essa semana e falou: pai, eu tenho muito medo. Eu começo a orar, Deus começa a mostrar as pessoas que vão morrer. Eu começo a sonhar com as pessoas que ele vai recolher. E ele viu um amigo dele simultaneamente dormindo, e Deus falando com ele, e o amigo dele falou com ele, e estava partindo na cama. E ele falou assim: pai, eu nunca consegui contar isso na igreja, eu não consigo contar, mas o Senhor, como sendo meu pai, eu estou me abrindo ao Senhor, e isso me assusta. E ele tem 19 anos, ele não tem experiência. O irmão Antônio conhece ele, o meu menino, que é o cabelinho loiro lá dos olhos azuis, e muita gente gosta dele, gosta demais dele. E aquilo me comoveu. Eu falei assim, filho, mas você pediu isso para Deus? Não. Isso começou quando meu avô ia partir. Eu falei para a mamãe, ele disse que tinha 10 anos, 9 anos, ele orando, e o Senhor falou assim: fala para sua mãe ir lá, para
se despedir do seu pai, que é o seu avô, porque eu vou recolher o vovô. Ele chegou e, mãe, não sei, mas eu senti, ouvi, não sei, mas acho que o vovô vai morrer. Não fala isso. Sabe o que aconteceu? 2 horas depois, a irmã dela liga: o pai morreu. E isso aconteceu desde esse dia. E ele não era cristão, ele tinha 9 anos, ele não ia na igreja, e ele começou a ir. E ele chegou e foi contar para mim isso. E a gente estava viajando, a gente estava indo de carro para uma ceia de Natal na casa da minha irmã. E ele pegou e falou assim: sabe por que eu estou contando, pai? Porque o Senhor, no final do ano passado, lembra quando o Senhor levantou você dentro da casa da tia e profetizou que Deus ia tirar o namorado dela, que não queria casar com ela, e durou 3 meses e o Senhor recolheu o namorado dela. E ele falou assim: foi Deus que usou o Senhor para falar, e agora eu sei que o Senhor pode me entender. Eu falei assim: então foi bom, nós vamos dobrar o joelho junto, nós vamos orar e falar assim: Senhor, se Ele vai te usar dessa forma, eu quero que você, a partir de agora, antes que essa pessoa for partir, você tem que ir e falar, porque Deus, quando mostrar, Ele cumpre com a sua palavra. Aleluia. Falei para ele falou: será, pai, que dá? Como que eu vou chegar na pessoa e falar que para ela se preparar para poder partir para agora? Eu falei: filho, talvez ela não esteja preparada e Deus quer prepará-la para que ela suba para a glória. Glória a Deus, aleluia. Foi o meio que eu achei de poder orientar o meu filho. Eu creio que Jesus, quando ele entra no barco, ele está muito cansado. A Bíblia fala que ele desmaiou. Ele desmaiou na proa do barco, que seria numa parte aonde que era um barco grande, e adormeceu. Mas os discípulos prosseguiam a caminhada. Olha, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu gostava muito da palestra, principalmente jovens e adolescentes. E se tem uma coisa que esgota uma pessoa, esgota muito, é você preparar uma apostila, você preparar um estudo para você palestrar. E aquilo, olha, eu era professor de escola dominical no Jardim Maracanã. Gente, eu sofria. A gente eram 3 professores de jovens e os 3 estudavam. E eu tinha vez que, olha, separavam, por exemplo, 1 dia, 2 dias, até 3 dias estudando para poder chegar na escola dominical e dar uma aula e ensinar aqueles jovens o que tem naquela palavra. E aquilo esgotava demais. Aquilo teve uma época que eu chegava a dormir 10, 12 horas depois do estudo. Por quê? Porque aquilo cansa a sua mente, a sua cabeça, porque você vai lendo, e você vai montando os quebra-cabeças, você vai montando conforme o Espírito Santo vai te orientando. E ao comparar isso, eu passei 1 ano na escola dominical. Eu cheguei para o pastor e falei: pastor, pelo amor de Deus, me tira eu da escola dominical, me salva eu, vê quem quer e que vá dar aula. Que eu falei, eu esgotei, eu emagreci. A gente perde peso porque você fica ali só com líquido, só com água ou café. Tem umas pessoas que têm o costume de tomar café, tomar 1 litro, 2 litros de café ali no momento de estudo, porque você tem que ficar com os olhos abertos. Agora imagina Jesus, ele dá todo o sermão do monte,
Agora, ele se prepara, porque esse povo que está aqui no capítulo 8, se nós formos olhar, ele vai fazer uma obra que é um final de tarde. Tudo que indica, ele não almoçou, ele não se alimentou, então ele estava exausto. O que era que os discípulos teriam que ter usado a ética daquilo que ele ensinou a eles. O apóstolo Marcos, quando escreve essa mesma passagem, diz que Jesus, ele estava atônito, ele estava tão cansado, que ele não chegava a acordar. A Bíblia que não explica, mas eu acho que até os discípulos perderam a paciência, porque o que eles perceberam era algo que destruiria a vida de cada um deles. Quem sabe você hoje está pensando assim: eu estou passando por um momento de grande dificuldade, que não consegue ver a presença de Deus na sua vida, ou na vida da sua família, que há um silêncio. Gente, a coisa mais difícil para o cristão é não sentir nada, não sentir a presença do Espírito Santo, sentir só o silêncio de Deus. Aleluia, Jesus. Com mais detalhes, então Jesus levanta e simplesmente fala: aquieta-te mar, acalma-te vento, aquieta-te mar. Glória a Deus. Só numa palavra. Por isso, mais adiante, o Evangelho de João vai escrever no capítulo 10, o evangelista João dizendo, através de Jesus, das suas palavras, que os discípulos e aqueles que o aceitassem fariam coisas maiores do que ele. Aleluia. Glória a Deus. A autoridade de Jesus chega ao seu auge, e Jesus tem a sua autoridade sobre as forças do ar, as forças da natureza, sobre os poderes demoníacos e sobre os poderes da morte. Então Jesus, ele vai provar até no capítulo 9 para os seus discípulos aonde é o limite do seu poder. Glória a Deus. Eu estou encerrando. Quero dizer para cada um de nós, qual é o limite para nós? O que nós podemos absorver disso aqui, dessa palavra? Glória a Deus. Vamos continuar no meio da tempestade, ou vamos colocar a nossa fé em ação, Glória a a Deus, nossa aleluia. reação, aquilo que Jesus colocou sobre as nossas mãos? Aleluia, Jesus. Deus, Ele, Glória a quando Deus. nos deu essa autoridade, Ele deu para nós usarmos, saber usar no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Aleluia, Eu creio que se Jesus. você tem uma dificuldade, se você está numa dificuldade e você quer esse poder para a sua vida, o poder de Jesus está aqui. A presença do Espírito Santo está sobre o seu lugar. A igreja se coloca em pé.